Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural: Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viagiotour, Faxinal do Soturno. Olá, estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É um programa exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas da noite. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Hoje estamos com uma convidada, Claudiane Weber. Ela é uma artista e é professora, é bibliotecária e tem uma relação com a fotografia e algumas pesquisas. Bem-vinda ao programa, Claudiane. Obrigada, Lígia, pelo convite. Um prazer te ter aqui. Eu gostaria de conversar contigo sobre o teu trabalho, né, a tua carreira profissional. E eu gostaria de começar sobre... tu não é natural de Santa Maria, né? De onde tu é natural e como é que foi essa tua relação na infância e na adolescência, na escolha de ser bibliotecária. Bom, Lígia, eu sou natural de uma cidade chamada São Carlos, em Santa Catarina, que fica no oeste do estado, né? E aí, para poder fazer a graduação, à época, eu tive que migrar, porque sou de uma família de pequenos agricultores e aí também sempre tive essa relação na produção do alimento e ligado a isso. E quando eu cheguei a Florianópolis, então, eu tive que decidir por alguma carreira, né? E desde a infância eu sempre fui muito curiosa. E eu tinha já começado um outro curso de graduação, como biologia e outro, química, etc. Mas eu queria trabalhar também com a gestão da informação, do conhecimento. E, ao mesmo tempo, desde a infância, eu sempre quis ser cientista. Né? É uma coisa que eu me lembro desde, assim, tinha 5, 6 anos de idade, me perguntaram o que eu queria ser cientista. Bom, algumas áreas eu não conseguiria fazer a graduação porque tinha também a relação de ser tempo integral, né? E o curso era noturno. E eu pensando onde eu conseguiria encontrar cientistas e também o conhecimento. Então foi a biblioteca aqui, né? Porque geralmente se faz essa pergunta, como é que você entrou na biblioteconomia, as pessoas dizem, eu gostava de ler. Não era tanto o meu caso, porque como era uma cidade pequena, a gente não tinha só tínhamos uma biblioteca que ficava na cidade. Mas eu sempre gostei de ciência. Então a biblioteca é um dos lugares onde a gente encontra o conhecimento, a ciência, que são a base também da humanidade, né? Que legal. E assim acabei ingressando no curso de biblioteconomia e me graduei e pós-graduei nessa área. E como bibliotecária ou estudando a biblioteconomia, se tem muito acesso a... É todo um outro campo, né? Sim, quando exato. eu vou numa biblioteca, eu fico impressionada com aquelas letrinhas, aqueles números, quer dizer, tem toda uma dinâmica ali, Sim. que é essa parte informacional, é isso? Hoje as bibliotecas estão mudando muito, nós estamos voltando a um espaço, né? Hoje a gente fala biblioteca como um espaço também cultural, né? E de arte. Bacana. Então hoje as bibliotecas acolhem exposições de arte, exposições de diferentes áreas, questão também de termos a cultura, representações culturais. E a organização dos livros ou dos acervos como um todo, mas mais especificamente do livro, a ordem de organização, ela
é de uma lógica ainda da época de Aristóteles, uma lógica aristotélica que formou o códice de como a gente faz a classificação dos livros, né? Então você tem que pegar uma obra, transformar logicamente em 2, 3 palavras que vão gerar esse código de organização, geralmente por assuntos ou por áreas. Sim, é assim que funciona. Sim. Sabe que conversando agora eu me lembrei que eu sempre gostei de estar em bibliotecas e livrarias, adoro. E eu comecei a perceber, eu como arquiteta também, comecei a perceber essa mudança de ambientes dentro das bibliotecas, né? Com espaços que tu possa sentar diferente, né? Que tu possa fazer uma leitura diferente, porque a gente vem também de uma época que tu não podia nem abrir a boca dentro da biblioteca, exato, né? Não podia falar, não podia fazer barulho. E isso vem mudando mesmo, foi legal tu ter falado isso. Sim, hoje a gente tem que proporcionar dentro da biblioteca diferentes espaços. Então, tem aqueles que, por exemplo, moram em... Eu falo de biblioteca universitária, que é onde eu trabalho, porque a gente tem bibliotecas de arte, biblioteca pública, infantil, são biblioteca jurídica, que são as especializadas, são diferentes ramos, né, de bibliotecas. Mas a universitária, por exemplo, falando da minha experiência maior, ela é um espaço de encontro e aí também, por exemplo, hoje nós temos espaços que devem promover a troca de conhecimento e informações de forma verbal alta, então são salas onde se permite as conversas, mas também a comunidade de usuários, que são os estudantes, professores, pedem espaços silenciosos. Sim. E sem conexão. Por quê? Você está tão conectado hoje em dia, a celular, a conversa, ou você mora e divide o seu quarto com outros estudantes, você precisa de um espaço reservado seu. E é isso que hoje a biblioteca está retomando também, esse espaço onde se permite o silêncio e o encontro consigo mesmo de forma aprofundada com os autores que você vai estudar. Que ótimo, parabéns, porque eu, por exemplo, posso falar de mim. Eu sou uma pessoa que eu preciso me concentrar, eu não gosto de barulho. Sim. Se for, talvez, um canto de passarinho, uma música suave, né? Mas cada um é um, né? Exatamente. Cada pessoa tem essa dificuldade de concentração ou não. Tem gente que consegue fazer uma leitura, não sei se consegue compreender em qualquer lugar, né? Sim. Então é por isso também, por causa dessa sensibilidade de cada um, que a biblioteca está se preocupando. Sim, exatamente. Que bacana, parabéns. E hoje também a biblioteca, por exemplo, a gente tem a Polifeira do Agricultor, onde tem 17 pequenos agricultores, que é um programa junto com o Colégio Politécnico, a Universidade e a Biblioteca, fazem no hall, quer dizer, a gente fala até junto ao prédio da Biblioteca Central, porque ele é muito amplo e grande, assim, onde eles fazem, a gente tem a feira às terças-feiras. O que é isso? É uma forma também que a biblioteca inova, porque a gente pensa em inovação em forma de tecnologia. Sim. Não, mas a biblioteca ela inova nesse aspecto em reaproximar as pessoas. Então ela promove um encontro, que é o que a gente chama de reconexão entre o produtor dos alimentos com o consumidor. Então, hoje os estudantes passam muito espaço em frente à Biblioteca Central, até para ir para o restaurante universitário, mas a informação que eles têm sobre alimentos é através das mídias sociais. E a gente sabe que pelas mídias sociais, muitas vezes prevalecem consumismo de interesse. Então, uma hora o macarrão faz mal, outra hora ele é bom, os ovos fazem mal, outra hora são bons. E ali você permite o agricultor explicar como ele produz aquele alimento. O que ele emprega, né? Porque a gente vê muitos documentários que falam mal sobre, destratam os animais, sobre o frango. Ou então maltratam o animal, isso e aquilo. Não, ela tem a oportunidade de aprender sobre como é produzido aquele alimento. E, ao mesmo tempo, os próprios agricultores relatam que eles começaram a ter visibilidade. Então, a gente tem vários relatos de agricultores que antes ficavam fechados em seus lugares, suas propriedades que são longínquas e não têm a oportunidade de conhecer e trocar informações. E hoje a feira que fica na biblioteca promove isso. Então, é um espaço de reconexão
entre Fantástico. pessoas. Adorei, fantástico. Eu já tinha escutado sobre essa feira. Essa feira é aquela onde eu te encontrei numa aula que eu provei umas coisinhas Exatamente, gostosinhas. sim. Ah, que legal. É às terças-feiras, Isso. o dia inteiro? Não, começa às 7h30 da manhã até às 14h. Na frente da biblioteca. Isso, é o prédio. E aquele prédio, o prédio central da biblioteca na UFSM, né? Que nós estamos Exatamente, falando, exato. que é um prédio de arquitetura belíssimo, da década de 50, 60. Depois nós vamos mostrar para vocês esse prédio. É lindíssimo, vale a pena Sim. entrar naquele prédio para estudar, realmente. Que bacana, Claudiane. Fico bem feliz sobre essas inovações nas bibliotecas, essas relações com o humano, né? Sim. Isso é uma relação verdadeiramente com o humano. Eu gostaria que nós falássemos um pouco. A Claudiane, ela tem a pós-graduação em psicologia pela Universidade Estatal de São Petersburgo, né? Então a gente começa a entender por que também ela começa a trabalhar com essas novidades, né? E o doutorado em ciências da informação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, a Universidade de São Paulo. Quando tu decidiu por esses cursos, o que tu buscava acrescentar na tua carreira? Pela Estatal de São Petersburgo, é uma questão que eu gostaria sempre de responder em relação a essa relação corpo e mente. A gente fala muito do físico, mas esquece muitas vezes ou deixa de lado e protela a questão mental ou psicológica, né? E eu sempre fui uma pessoa, como eu falei no início, muito curiosa, sempre busquei muito essa questão da espiritualidade e uma série, busquei em diferentes religiões, em diferentes áreas, e a psicologia sempre me encantou bastante. Então, ter a oportunidade de fazer um curso numa instituição que tem prêmios Nobel, é internacional, você aprende uma outra língua, você ter que viajar, sair do seu estereótipo, né, de país, um país extremamente frio, extremamente diferente, e ao mesmo tempo tão próximo, porque os russos também colonizaram a cidade que eu nasci, nós temos descendentes russos. Então eu tive também uma curiosidade Que por bacana. isso. E então foi assim, eu acho que foi uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo uma coisa que eu me orgulhei muito de ter feito essa escolha. Sim. E aí a gente tem 16 disciplinas de psicologia aplicada e uma que eu mais gostei é a psicologia social, com a qual eu sempre me identifiquei. E aí eu vou para a USP eu escolhi a USP não só por ser a melhor universidade na América Latina, mas também por uma professora que eu tive lá, que acabou sendo uma orientadora, que eu já admirava muito o trabalho dela, que é a professora Solimara Ferreira, que sempre trabalhou com acesso aberto e a ciência, que é um pouco o trabalho que eu também executo hoje na UFSM, que é trabalhar com comunicação científica e também o acesso à informação científica. Então, bases como o Cielo, que são grandes bibliotecas onde o conhecimento hoje está em acesso aberto, as pessoas podem acessar, ler, estudar e aprender, né? Não é fechado como grande parte do mundo a ciência é. Isso foi bem importante e aí na USP, justamente dentro da Escola de Comunicações e Artes, onde a gente tem a EAD, que é a Escola de Arte Dramática, que forma os principais atores do Brasil há décadas, jornalismo, onde estão os âncoras da Globo, de vários países saíram dali. Você tem também maestros, música, tem teatro, cinema e ciência da informação, que é uma pós-graduação que geralmente engloba museologia, arquivologia e biblioteconomia. Então ela se junta e traz a isso. Então perpassa tudo isso. Então foi assim muito bom também essa experiência. Uma grande experiência. Com certeza. Nossa. E aí eu consegui uma bolsa também de 4 meses e fui fazer doutorado de sanduíche na Finlândia. E por causa da pessoa que me aceitou pesquisar em função também do meu tema de pesquisa. Ótimo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos para falar sobre as pesquisas da Claudiane, que ela tem umas temáticas muitíssimo interessantes. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio Cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viaggio Tour,
faxinal do Soturno. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Estou conversando com Claudiane Weber, ela é bibliotecária e professora e fotógrafa. Uma conversa deliciosa, eu estou adorando, estou aprendendo muitas coisas também. E adorei essa questão da biblioteconomia ter mudado a visão do ambiente, né, das bibliotecas. Claudiane, vamos falar um pouco sobre as suas pesquisas. Por exemplo, você pesquisa, como pesquisadora, tu faz as pesquisas imagens fotográficas, comportamento informacional, eu achei fantástico isso, práticas informacionais e literácia visual. O que essas pesquisas abordam e o que tu pretende alcançar fazendo essas pesquisas? Sim. A questão das pesquisas é porque surge um pouco, nós temos uma área, são áreas, comportamento informacional e as práticas informacionais também são áreas já conhecidas dentro da ciência da informação, da qual eu tenho meu doutorado, e elas pesquisam, por exemplo, o comportamento informacional tem a ver com o sujeito, como ele sente necessidade, busca e faz uso das informações. Enquanto sujeito, então, são aspectos mais cognitivos e subjetivos, né? As emoções, a personalidade, como influencia na busca. E as práticas informacionais estão a ver mais com um sujeito e o social. Então, são em relação com o sujeito a algo, em relação às práticas que ele faz no dia a dia, né? Uma questão dentro do Facebook, ou então fora, ou na comunicação, enfim. Já as imagens fotográficas, elas vêm, e a literácia visual, elas são uma parte que vem depois do meu doutorado, em função de que eu tive, quando estava na Finlândia, tratando com a questão da minha professora de lá, Jannica Hemström, a questão de como a personalidade influencia na busca, no uso da informação. E aí eu entrei um pouco em crise porque eu pensei, mas como que eu vou fazer algo em relação a isso? Então eu pensei, bom, faz 15 anos que eu trabalho com fotografia, né? E agora a gente deu um clique diferente, tudo é fotografia praticamente. Então até eu falo na minha pesquisa sobre a imagem, a fotografia conectada.
que é com o smartphone e as pessoas e uma conexão de banda larga, você tudo faz com imagens hoje. Você fala por ela, você comunica por ela. Então até eu consegui desenvolver 5 tipos de áreas onde as pessoas usam. Então, só para destacar uma, que é a imagem e o autorretrato, conhecido como a selfie, ela mudou totalmente o olhar da imagem fotográfica, porque antes o fotógrafo, eu ainda sou um pouco assim, a gente fotografa e diz assim, eu vejo assim. Com a imagem conectada e o autorretrato, a selfie, você diz assim, eu sou assim e estou aqui. Então mudou muito esse olhar, sabe? E aí tem a questão do consumismo, aumentou muito. Você usa totalmente hoje o Instagram, as mídias sociais para incutir o consumismo dentro. Então a imagem, tudo em relação a isso, o que eu quero com essas pesquisas é que as pessoas também compreendam, e eu consegui mostrar que a imagem fotográfica ela não é neutra, ela age na gente e age no nosso inconsciente principalmente. Ela causa um impacto muito grande. Então, que as pessoas, principalmente as crianças, que eu também trabalho nos cursos de pedagogia e biblioteconomia, é que se tenha um cuidado de que imagens você passa para as crianças, ou deixa elas verem nos smartphones ou nos tablets, né? Enfim, que isso não é neutro, praticamente é isso. Tem que ter um cuidado sobre, né? Sim, é muito importante. Eu não entendi essa questão, literácia ou literância? É um termo ainda em inglês, assim, que a gente não tem tanta tradução para o Brasil, né? Se fala também em literância informacional, ou seja, promover um aprendizado ao longo da vida, no sentido de você sempre buscar, mas você ter as suas ferramentas e saber identificar o que é pró e o que é contra, mais ou menos é isso. Então seria como o que você faz com a imagem, né? Eu consumo ou não consumo, eu posso indicar ou não, então um pouco em relação a isso seria o termo. E esse... em inglês seria visual literacy, né? Que eles falam assim no inglês. E esse consumir a imagem ou não consumir significa o quê? Eu deixo ela me invadir ou seria o quê? Por exemplo, muitas vezes as crianças, ou até nós, a gente assiste a filmes ou vê fotografias. Muita gente que eu conheço, inclusive na minha pesquisa, eu vi que antes de dormir, para ter sono, eles vão com o celular na cama e ficam rolando o Instagram. Né? Eu não durmo se eu faço isso. Exatamente. Porque as pessoas... E aí depois elas têm insônia, dores de cabeça, as crianças ficam agitadas, alguns processos, até alguns pessoas francesas, estudos franceses indicam que isso tudo influencia, inclusive em aspectos de não comportamento das crianças, mau comportamento, elas ficam muito agitadas, uma série de coisas. Então, o impacto que a imagem fotográfica causa nesse caso. Né? Então começar a ter regras de bom uso, por exemplo, não ver filmes muito violentos antes de dormir, usar as imagens que você for consumir dentro do Instagram, mídias sociais, ter um cuidado. São imagens mais naturais ou são imagens de morte, etc., né? Que a gente tem. Faz sentido porque, por exemplo, quando a gente vê filmes e depois sonha com aquilo, quer dizer, é um cuidado saudável e econômico que a gente deve ter com a própria vida, tanto a criança quanto os adultos. Exatamente. Bom, eu queria voltar um pouquinho atrás daquela questão dos alimentos que tu falou na tua infância, que tu trabalhava, né, mais em zona rural com a família. E o que assim, levando essa tua pesquisa para a área dos alimentos, que tu também faz fotografia de produtos, né? Eu assisti uma aula tua um dia onde tu mostrou esse percurso histórico da relação do humano com a festa, com o encontro social e a comida e a bebida. Conta um pouco para nós, que eu achei tão bonito aquilo. Sim. Na verdade, também dentro das minhas pesquisas eu trabalho, isso também é uma área nova dentro da ciência da informação, que fala sobre os fluxos informacionais em relação aos alimentos. Então você pode pegar um histórico de como o homem usa o alimento na história, mas ao mesmo tempo eu falava um pouco sobre a questão da história de como se consome também o alimento, né? E a relação disso com a minha infância é que a gente sempre produziu alimentos muito saudáveis, né? Só que hoje se fala, e aí
antes de fazer essa retrospectiva histórica, com a Max, o pessoal até fala questão que o McDonald's trouxe os fast foods, né? Sim. E hoje se retoma a questão do slow food. É verdade, eu já tenho lido, mas é menos, né? Mas é a questão mais, não só do nutriente que tem o alimento, principalmente os vegetais, mas principalmente a questão dos bioativos, os compostos bioativos, que são questões secundárias, muitas vezes ainda não vistas como nutrientes, porque eles não estão relacionados diretamente à nutrição ou fatores de crescimento, mas que são fatores como os elementos do antioxidantes e uma série de outros elementos que compõem esse produto. Então, por que eu estou falando isso? Porque a indústria alimentícia hoje não é só o alimento industrializado, mas é também as frutas. Outro dia eu olhava um documentário sobre a questão do abacate. Se produz milhões de toneladas de abacate ano, de consumo principalmente nos Estados Unidos, mas será que esse abacate tem todas as qualidades que os outros abacates têm? Porque ele é só um tipo, 80% da produção mundial é de um tipo de abacate. E com isso, será que ele tem esses elementos que hoje se chamam nutracêuticos? Então, o alimento nutracêutico ele tem, é uma nova disciplina da ciência, inclusive, que se fala da nutrição e da farmácia. Então, por exemplo, você tem a batata roxa, que ela é roxa por dentro mesmo, ela é bem lilás, que ela tem um elemento que ajuda no combate ou até evita, previne o câncer de próstata. Então, são novos tipos de alimentos que a gente sempre teve, mas que na escala mundial da indústria alimentícia não estão tão presentes, né? Ah, entendi. E me ocorreu agora também uma coisa em relação assim por exemplo, ao abacate que tu estava falando, né? Tem vários tipos de abacate. Então, será que essa produção nos Estados Unidos de um só tipo de abacate está trazendo, né, aquele nutriente que a gente precisa e como ele é produzido, em que terra, o que é colocado ali para que ele venha. Eu lembrei do frango também, né, que fazem. Sim. E pode existir isso também. A gente falava um pouco e o teu programa quer voltar bastante à questão da estética e da arte, né? Sim. Eu acho que o alimento e a estética na alimentação não é o visual, que a gente muitas vezes associa a alimentação ao visual e não é. A estética, daí pegando a proporção, que dá, a imagem que dá a proporção, né, também está ligada à emoção e ao intelecto. Essa questão, então, você vê que está tendo uma mudança, um clique diferente hoje na alimentação mundial. E aí o que acontece? Está se produzindo em grande escala alguns poucos tipos de alimento, se financia as indústrias de pesquisa para dizer que aquele alimento é bom, mas não se analisa se aquele que é produzido em larga escala realmente tem todas essas propriedades boas à pessoa. Então, voltando ao conceito de estética, e aí pensando no alimento enquanto também algo que alimenta as emoções e o intelecto, né? Tem uma coisa que aí vários especialistas têm falado, e eu acredito nisso, que o Brasil vai ser o grande fornecedor desse alimento no futuro, porque nós temos aqui todos os tipos de sabores praticamente. E aí só do cerrado, para você ter uma ideia, a gente tem sabores e elementos e cores e tudo que é possível, que não existe nenhum tipo de alimento no mundo. E hoje o alimento ele tem que ser algo que ele não faça só bem, mas que ele tenha uma série de coisas, como eu estava te falando, dos compostos bioativos, ser nutracêutico. E que tem esses biomas muito diferentes é o Brasil. Então pense numa questão de fluxo de pesquisas em relação a isso, né? Onde você pode realmente contribuir com a alimentação no mundo de forma mais saudável. Ok, interessante. Então, pelo que eu entendi, né, eu vou ter que fazer um outro programa com a Claudiane, porque é muito assunto. Hoje em dia está se dando muito valor à estética, ao slow food, ou seja, desvia um pouco daquilo que é mais importante, que é saber o que nós estamos comendo. Exatamente. Eu consegui entender isso. Perfeito. Tá, muito bem, muito obrigada. Nós temos que, então, continuar trabalhando nisso para levar essa informação, né? O belo é importante,
mas saber o que se come também é importante. Sim. Obrigado, Claudiane, Obrigada. pela tua vinda aqui. Estamos encerrando, então, mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Você também pode assistir na TV Santa Maria, canal 19 da NET, pelo site santamaria.tv.br e pelas páginas no Facebook da TV Santa Maria, do programa Lígia Marques e no canal do YouTube. Você pode também enviar suas perguntas e suas sugestões para o programa ligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa, que eu tanto amo fazer, e eu espero você nos próximos programas. Até lá! Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viaje Tour, Faxinal do Soturno.